Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje eu trago uma novidade. Imagina você poder gerar vídeos localmente com uma extensão de até 2 minutos, necessitando apenas de 6 gigas de memória de vídeo. Sim, isso mesmo, apenas 6 gigas de memória de vídeo. Eu vou mostrar exatamente para vocês tudo sobre essa nova ferramenta chinesa e como que você deve fazer para poder instalar e já estar produzindo seus vídeos. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para se manter sempre atualizado das novidades na área da IA. E também, se esse vídeo for relevante para você, eu peço que ao final você deixe um like para indicar a relevância desse vídeo para o YouTube. Bom, esse aqui é um pequeno vídeo que eu produzi, ele tem 15 segundos. Antigamente haviam outras ferramentas, como o modelo One, o modelo LTX, que também permitiam estar gerando aí 15 segundos ou um pouquinho mais. Contudo, acabavam travando, dando alguns problemas e algumas distorções. Esta nova ferramenta que eu vou apresentar aqui para vocês, ela permite que você gere vídeos de até 2 minutos. Eu não cheguei a gerar nenhum vídeo de 2 minutos, tá? No máximo 15 segundos. Por quê? Porque mesmo que ele utilize apenas 6 gigas de memória de vídeo, eu vou mostrar isso para vocês, o tempo para geração acaba também sendo demorado. Ele não tem como você acelerar. Por exemplo, eu tenho 8 gigas de memória de vídeo, ele não vai utilizar esses 2 gigas extras. Ele acaba utilizando os 6 gigas de memória de vídeo e ele vai pegar o que ele ainda necessita da sua memória RAM. No meu caso, eu tenho 64 gigas e eu notei que o consumo da memória RAM, no meu caso, chega aí para essa geração até 55 gigas de memória RAM comum, ok? Mas que ferramenta é essa? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esta nova ferramenta se chama FramePack. Ela foi lançada aproximadamente uma semana atrás. Ela tem um sistema muito interessante para poder manter a geração. Ela pega pequenos frames, ela vai gerando, e no final ela gera pequenos vídeos e ela vai mesclando um com o outro até criar o vídeo com a sua extensão desejada, que pode chegar aí a 2 minutos. Para cada conjunto de pelo menos 30 imagens que ele vai gerando, ele gera 1 segundo de vídeo. Sendo assim, ele vai gerar aproximadamente 120 vezes 30 quadros necessariamente para poder gerar a sua animação, se ela tiver aí 2 minutos. Aqui nós temos algumas informações sobre o modelo, a implementação oficial, notas, os requisitos. Um ponto importante, ok? Esse modelo ele apenas funciona atualmente para quem tem suporte à GPU da NVIDIA. Se você estiver utilizando qualquer outro tipo de GPU, não vai funcionar. Ele também só está funcionando dentro dos sistemas operacionais Windows e Linux. E ele pede, como eu falei para vocês, 6 gigas de memória de vídeo para que você possa estar gerando o seu vídeo. Ele coloca aqui, por exemplo, para gerar 1 minuto de vídeo, 60 segundos, com 30 quadros por segundo, o que dá aproximadamente aí 1.800 frames, utilizando o modelo com 13 bilhões de parâmetros, a memória mínima que você vai precisar são 6 gigas. Agora, na questão de velocidade, aí é que está. Ele coloca que para a placa dele, na RTX 4090, ele consegue gerar aí uma velocidade de 2,5 segundos para cada frame. Então, se você pegar, por exemplo, aqui o que ele está indicando, ele está utilizando, rodando uma placa RTX 4090, gerando uma velocidade de 2,5 segundos para cada frame. Se você levar em consideração 30 frames a cada 2,5 segundos, você vai ter aí aproximadamente, para ele gerar uma animação qualquer, um vídeo qualquer com 1 minuto, ele vai demandar pelo menos 12 minutos e meio para poder fazer essa geração. Mas isso nessa placa 4090 da RTX. Ele coloca que para outras placas, tipo a 3070 Ti, que aí ela tem 16 GB de memória de vídeo, a velocidade é 4 vezes menor. E se já for uma 3060, que tem aí apenas 6 GB de memória de vídeo, a velocidade é 8 vezes menor. Eu notei que estou gastando aproximadamente 10 minutos para cada 1 segundo de vídeo que eu estou gerando, ou seja, 40 segundos para cada passo,
o que dá aproximadamente, para um vídeo curto aí de 5 segundos, aproximadamente 50 minutos. Então, mesmo para essa questão de você gerar um vídeo curto com 5 segundos, ele vai consumir um tempo considerável para quem tem pouca memória. A instalação é extremamente simples. Aqui você já vai ter um pacote, onde ele já vai vir com o CUDA 12.6 e o PyTorch 2.6. Basta você clicar e fazer o download desse pacote. Então ele vai vir o arquivo compactado e você vai descompactá-lo, simplesmente isso. A seguir, o que é importante? Você fazer o update, você vai rodar o update.bat, que é um arquivo que está lá dentro, eu vou mostrar aqui para vocês, e a seguir o run.bat para ele já abrir para vocês o Gradio, onde nós vamos ter acesso à parte visual dessa nossa ferramenta para podermos utilizar para criar os nossos vídeos. Aqui estou dentro da pasta do FramePack, onde ela já está descompactada. Ela compactada ocupa aproximadamente 1.7 GB de espaço de memória. Já descompactado, ela vai ocupar aí aproximadamente 45 GB de espaço dentro do seu computador. Por que isso? Uma vez que você rodar, primeiramente, o update, ele vai baixar alguns pequenos pacotes, algumas atualizações, e quando você rodar o Run pela primeira vez, antes dele iniciar, ele vai fazer o download de todos os modelos necessários para que ele possa então estar funcionando corretamente. E nisso ele vai pular de 1.7 GB para 45 GB e meio aproximadamente, onde ele vai ocupar de espaço no seu computador. Então é necessário que você tenha essa quantidade de espaço para poder fazer a instalação dessa ferramenta, e também você tem que ter uma boa velocidade para poder fazer o download de todos os modelos, de todos os pesos necessários para que essa ferramenta possa funcionar. Você pode estar fazendo a instalação por aqui, como eu falei, é extremamente simples, basta rodar primeiramente o update e depois o run, ou você pode estar utilizando o Pinóquio. Aqui eu estou dentro da página do Pinóquio. Pinóquio, para quem não sabe, é uma outra ferramenta de IA que inclui vários pacotes com ferramentas diversas, né, por assim dizer, que você pode estar baixando e instalando. Então você vai poder estar gerenciando melhor todos os pacotes que você tem instalado num só local, e o Pinóquio ele serve exatamente para isso. Além do FramePack, nós temos outros modelos, alguns que nós já chegamos a comentar aqui. Eu não fiz a instalação de todos, tá? Eu fiz a instalação apenas de alguns, que eu até já mostrei para vocês em vídeos anteriores, mas para poder baixar é muito simples. Você vai clicar aqui em FramePack, vai fazer o download então do modelo, ele vai abaixar, e uma vez que ele baixou os arquivos básicos, você vai clicar em instalar e ele vai baixar então os demais pesos, checkpoints, etc, para que você possa estar rodando o seu modelo sem nenhum tipo de complicação. Uma vez que fez a instalação, basta você inicializar o modelo e você já pode estar rodando ele também dentro do Pinóquio. Eu não vou fazer por aqui porque eu instalei ele da maneira convencional, utilizando o próprio arquivo lá do GitHub. Esta aqui é a interface do FramePack. Ela já está aqui rodando localmente. Aqui eu peguei uma imagem de uma super-heroína voando na cidade. Nós temos aqui, na realidade, um desenho que eu vou utilizar para tentar fazer essa nossa animação. Aqui nós temos a seguir o prompt. Então eu coloquei aqui uma super-heroína de HQ, onde ela estará voando e patrulhando a cidade. Um prompt bem simples. Ele coloca aqui dois exemplos de como podem ser os prompts. Aqui nós temos a opção de utilizar o T-Cache. Para quem não sabe, o T-Cache é um modelo que serve para poder acelerar a geração. Eu aconselho, se você tiver pouca memória, que você o utilize. Aqui no caso, se você tiver muita memória, você pode tirar o T-Cache, que não é tão importante. Isso vai melhorar para você a definição de dedos, de mãos, etc. Ele perde um pouco nesse critério se você estiver adicionando o T-Cache, mas para quem tem pouca memória é uma boa opção para poder acelerar a velocidade do vídeo. Aqui nós temos o tamanho total do nosso vídeo, então nós temos aqui desde 1 segundo até 120 segundos, 2 minutos. Eu vou pegar aqui para esse vídeo, para ficar bem simples, eu vou ter os 5 segundos básicos. Aqui nós temos a quantidade de passos,
para poder fazer essa geração. Eu mantenho da forma como está, ele até coloca aqui que a mudança desse valor não é recomendável. Aqui nós temos o CFG, para que esse vídeo ele siga exatamente o que foi pedido no prompt. Também não faça nenhum tipo de modificação. A seguir nós temos a preservação da memória da GPU. O que ele coloca? Valores mais altos vão deixar a velocidade mais lenta, ou seja, você está preservando um pouco mais a memória da sua GPU. Vamos dizer que você precisa para uma outra função, ou mesmo para estar vendo o que está acontecendo no seu computador, você está rodando algum outro aplicativo, etc. Então, se você tem só 6 GB, isso aqui é uma boa prática. Talvez você aumentar um pouquinho para estar economizando. Aqui eu não vou fazer nada, porque eu vou estar utilizando apenas 6 GB da minha GPU e eu ainda tenho 2 GB sobrando. E para mudar, você pode até aumentar, mas reduzir também não vai funcionar, porque o mínimo aqui é 6. E temos a compressão do MP4. Eu mantenho também da forma como está. Uma vez feito isso, nós vamos clicar e começar a nossa geração. Só que repara só o seguinte, a minha CPU e a minha memória. Atualmente eu estou utilizando 20 GB de 64 GB total da minha memória. Não tenho nada aqui na minha GPU, porque eu ainda não acionei. Mas vamos acionar. Ele vai carregar, ele vai começar primeiramente fazendo os frames finais desse nosso vídeo para depois chegar no frame inicial. Então, a primeira vez que você rodar, o primeiro segundo até vai aparecer aqui no final. Ele vai te mostrar um pequeno vídeo, mas ele vai continuar rodando e vai fazer os mesmos 25 passos. Vai rodar a primeira vez, a segunda, a terceira. Quando chegar na quinta, ele finaliza e vai trazer para você o vídeo final. Só que antes disso, toda vez que você fizer primeiro segundo, ele vai gerar um pequeno vídeo. O segundo segundo, ele vai mesclar com o primeiro e você vai ter um segundo vídeo agora de 2 segundos. Isso aí vai ficar na pasta de output do nosso programa. E assim por diante, até o final que você vai ter o vídeo com 5 segundos. Repare agora na questão da velocidade. A quantidade de memória da minha GPU já pulou para 5.3. Ele fica aí entre 5.3 a 6. E a quantidade de memória, olha só como aumentou. Isso aqui ele está pegando a memória RAM normal. Ela está aumentando exponencialmente. Ela chegou agora a 57.8 GB, 58, chegando quase a 60 aqui. Por que ele está aumentando? Ele vai utilizar a questão da velocidade do seu computador, da sua CPU, da sua memória, e também a memória da sua GPU para poder estar produzindo esses vídeos. Quanto mais memória você tiver, melhor vai ser, obviamente. Só que se tiver uma placa com uma GPU mais forte, isso aqui não vai ser um critério tão importante. Mas no meu caso, como eu só tenho 8 GB de memória de vídeo, isso aqui acaba acontecendo e eu não tenho como modificar nenhum aspecto a respeito da aplicação desse nosso modelo. É assim simplesmente que ele vai funcionar. E como também estou gravando ao mesmo tempo que eu estou rodando esse modelo aqui, é esperado que o consumo seja maior mesmo. E eu ainda tenho aqui um pequeno resquício. Eu tenho aproximadamente aí uns 5 GB de memória sobrando, de memória RAM sobrando para outras utilizações. Aqui eu vou deixar então o modelo rodando. Ele vai já nos dar uma amostra mais ou menos do que ele pretende fazer. E aqui ele começa a mostrar para a gente os passos. Então ele está passando ele está passando os primeiros passos, os primeiros 25 steps para poder fazer o nosso primeiro segundo de vídeo. E depois disso ele vai fazer o segundo até ele conseguir finalizar. E nós vamos ter uma pequena visão de como vai ficar esse vídeo final, na parte final, aqui. Caso você não goste do que está sendo gerado, você queira substituir, que inclusive aqui essa pequena imagem aqui eu não consigo ter uma visão um pouco mais clara, você pode clicar aqui em End Generation e modificar ou o prompt ou modificar a imagem que você está utilizando. Eu vou deixar rodar o primeiro segundo só para ver como é que ele vai ficar e a seguir eu verifico se eu vou manter da forma como está ou não, mas basicamente é isso para que ele possa estar produzindo aí os nossos vídeos. Eu modifiquei a imagem que estava sendo gerada, já vou mostrar para vocês. Eu não achei que o vídeo ficou bem interessante para dar uma continuidade para gerar os 5 segundos. Então, com 1 segundo só, eu acabei abortando, acabei subindo esta outra imagem que eu gerei, e o prompt foi de uma linda garota dentro da Comic Con. E temos aqui o nosso vídeo de 5 segundos. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Para a geração, então, de desenhos ou animes, parece que o modelo ainda não está atendendo de uma maneira coerente, ou talvez tenha sido exatamente o prompt que eu solicitei de uma garota voando. Não ficou muito legal, já vou mostrar aqui para vocês, mas esta outra imagem que eu subi, seguindo as mesmas configurações que eu já havia aqui mostrado para vocês, ficou muito legal. Então aqui é o nosso vídeo com 5 segundos. Se você quiser salvar, basta clicar com o botão direito, salvar vídeo como, e você já pode dar um nome para esse vídeo e salvar no diretório que você quiser. Aqui eu vou chamar como Comic Con. Esta aqui é a pasta de saída da geração dos nossos vídeos, né, com os modelos que nós rodamos. Então, esse aqui foi aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês. Nós temos aqui todos os passos que foram utilizados até chegar na versão final. Então, essa primeira versão teve 175K, a segunda ele foi juntando mais uma parte, né, dos quadros, onde nós temos 2 segundos, nós temos 340 KB, a seguir 513 KB, até chegarmos em 2.10 megas, que é o vídeo final com 15 segundos. Da mesma forma, para esse vídeo que eu mostrei para vocês com 5 segundos, nós tivemos um total de 4,04 megas, onde nós temos a primeira versão com 456K, a segunda com 840, e a seguir, assim por diante, até chegarmos na última versão com 1.6 megas. Esse aqui foi 1 segundo apenas que eu gerei daquela animação utilizando o desenho. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele ficou. Eu acabei desistindo porque não achei que ficou tão animado assim e não valeria a pena seguir até o final. Agora, nós temos as versões, né, os vídeos com 1, 2 até 5 segundos da animação, ou seja, ele vai montando trecho por trecho até virar um vídeo só, com no máximo 2 minutos, como havia comentado para vocês. O que eu recomendo também aqui é vocês sempre fazerem uma limpeza para não ficar com muita coisa acumulada no seu computador, porque sempre que você gera imagem, vídeo, áudio, ele acaba deixando alguns resquícios e isso vai consumindo espaço no seu computador. Um ponto que você vai notar aqui também, antes de eu finalizar, é que enquanto esse modelo estiver ativo, a requisição, a memória RAM alocada continua sendo utilizada. Ela coloca aqui como em uso, repare. Mesmo eu não estando gerando mais nenhum tipo de vídeo. Agora, se eu vier aqui e encerrar o Frame Pack, essa quantidade de memória RAM que está sendo alocada para o nosso modelo, ela vai decair até o valor normal. E esse é um ponto que eu ainda acho que eles deveriam estar cuidando melhor. Deveriam estar aprimorando. Porque mesmo que você não esteja rodando nada no seu modelo, essa memória RAM ela continua sendo alocada para o Frame Pack e você acaba perdendo para outras funcionalidades. Então, se você não estiver rodando o modelo, eu sempre recomendo você a fechar para não ter nenhum tipo de problema. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. O Frame Pack realmente é uma ferramenta assim fabulosa para você poder estar gerando os seus vídeos. Você consegue gerar até 2 minutos. Eu ainda não testei devido a essa questão do tempo que ele demora para poder fazer a conclusão do vídeo. Mas você pode estar testando aí, se você tiver uma boa quantidade de memória de vídeo, para você vai ser algo assim extremamente rápido. O único ponto de melhoria que eu posso comentar aqui para vocês é que a geração ela vai depender da imagem que você está colocando. Como a imagem que eu coloquei aqui, eu tive um pequeno desfoque do fundo, ele manteve na sua geração. Agora, se você conseguir manter a qualidade do fundo como da imagem, usando, por exemplo, a dica do vídeo anterior, onde nós falamos exatamente dessa questão da qualidade do fundo, você vai ter vídeos impressionantes utilizando o Frame Pack. Bom, espero que você tenha gostado. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço.